Meus amigos e amigas que acompanham a nossa editora Cleofas, leiam os nossos livros, acompanham as nossas mídias sociais, é uma alegria comunicar que a nossa editora Cleofas está completando 20 anos de idade. Já é uma longa história. Como é que nasceu essa editora? Por que ela nasceu? Né? Eu vou ser sincero, eu não pensava nunca na minha vida em ser escritor, em abrir uma editora, mas são coisas que Deus vai fazendo na vida da gente, às vezes sem até a gente perceber. Bem, eu a vida inteira, desde meus 20 anos de idade, trabalho na igreja, trabalho em encontros, faço palestras desde meus 20 anos de idade e acabei também virando um escritor. Comecei a escrever alguns livros, né? E inclusive no começo, os 3 primeiros livros que eu escrevi, eu nem publiquei assim, com direitos autorais, eu doei para a editora Rabone, lá de Campinas. Mas depois foram aumentando o número de livros e acabou que um dia, conversando com o Eto, lá na Canção Nova, o Eto me disse: poxa, você pensa em fazer bastante livros? Eu digo: não sei, Eto, eu gosto de escrever, eu gosto de trazer essas coisas que às vezes ficam escondidas no coração da igreja, esse tesouro, e trazer para o povo numa linguagem mais acessível. Então você devia começar uma editora. Eu achava que era uma coisa assim muito complicada, descomunal, né? Eles: não, você escreve aí no computador o livro, manda para uma gráfica imprimir, faz uma cotação, imprime, depois começa. A Canção Nova nem tinha editora ainda, né? Eu comecei e aí com o meu trabalho na Canção Nova, a coisa também foi crescendo, desenvolvendo e chegamos aí na editora Cleofas. Mas é interessante uma coisa, né? Eu comecei essa editora na minha casa, né? A minha filha estava fazendo medicina fora, desocupou o quarto dela e a minha esposa disse: vamos usar o quarto dela para guardar os primeiros livros aqui. Depois do quarto dela, como ficou pequeno, passamos para um quarto maior no fundo do quintal, transformamos num depósito, né, melhor de livros. Dali fomos para uma outra casa na cidade, uma casa alugada que se transformou no editora, enfim, e foi crescendo isso há 20 anos. Qual é o objetivo da editora? Como eu disse, eu não pensava nunca na minha vida em abrir editora, mas eu fui vendo que o povo precisava ter algumas explicações mais detalhadas de alguns assuntos. Então, os primeiros livros, por exemplo, versavam sobre a igreja, sobre família, sobre casamento, etc. E aí a coisa foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Hoje eu fico muito feliz, é uma editora que ainda ela é pequena, mas nós temos aí pelo menos uns 10 funcionários, né? Que trabalham já há muitos anos, né? E que não só trabalham, mas fazem uma evangelização. Isso para mim é o mais importante, porque além dos livros, nós temos um site, né? Você deve conhecer o site cleofas.com.br, que todos os dias tem matéria de evangelização, notícias e reflexões muito importantes. Temos um Facebook também que recebe aí acesso, às vezes, de milhões de pessoas numa matéria. Temos um Twitter, temos também Instagram, enfim, toda essa mídia social que nós temos hoje, né, a editora tem. Então, graças a Deus, a editora se transformou, né, num projeto de evangelização. E eu dou graças a Deus, porque como também conheci Padre Jonas Abib há 46 anos atrás, e sempre trabalhei e trabalho junto com o Padre Jonas, né, na Escola da Fé, naquele outro programa Pergunte e Responderemos, também na Rádio Canção Nova, né, no programa No Coração da Igreja, sempre depois do terço. Então essa parceria, essa união, né, da Cleofas com a Canção Nova sempre foi algo muito bom. Tão bom para a Canção Nova, como bom também para que a editora pudesse se desenvolver. Algo muito interessante, que eu vi aí a mão de Deus. Quando eu pensei na editora e pensei no nome, quando a editora começou lá 20 anos atrás, eu queria o nome de São José.
Eu queria colocar Editora São José. Mas quando o contador foi registrar na Junta Comercial de São Paulo, tirar CNPJ, etc., já havia um registro de uma editora São José. E eu não pude colocar o nome de São José. Aí eu me lembrei que eu tinha lido que São José tinha um irmão chamado Cleófas, aquele discípulo de Emaús, aqueles 2 discípulos de Emaús que caminharam com Jesus, até que Jesus, depois na casa deles, se manifestou na fração do pão, na Eucaristia. E Cleófas era, segundo um escritor judeu do século II, chamado Exegipo, Cleófas era irmão de São José e eles moravam em Emaús. Daí vem, inclusive, porque aqueles irmãos de Jesus, porque eram filhos de Cleófas, 3 discípulos de Jesus, Tiago menor, Judas Tadeu e Simão menor. Ora, como eles eram sobrinhos de São José, primos de Jesus. Daí vem aquela expressão, os irmãos de Jesus, como o hebraico não tem a palavra primo, eles colocavam a palavra irmãos para os parentes mais próximos. Bem, então eu digo, vou colocar o nome então de Cleófas. Não posso colocar o nome da editora de José, vou colocar Cleófas. E coloquei. E aí, mais uma coisa muito interessante que me ocorreu. Eu peguei o livro, Um Santo de Cada Dia, para saber qual era o dia de São Cleófas. Porque para mim seria um dia importante para comemorar sempre na editora. E quando eu olho lá, dia 25 de setembro, ou seja, o dia do meu aniversário. Quer dizer, foi uma feliz coincidência. Eu vi aquilo ali como um sinal de Deus. Parece que Deus disse assim para mim, eu gostei do nome. Então ficou aí, tudo isso há 20 anos atrás. É uma alegria, então, termos a editora Cleófas. Eu mandei, inclusive, quando estive na Terra Santa, lá em Emaús, tirei uma fotografia, que lá tem uma imagem grande de São Cleófas, porque ele é São Cleófas e Santa Maria de Cleófas, que esteve aos pés da cruz, as 3 Marias aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus e Maria de Cleófas, que era esposa do Cleófas. Então, mandei fazer uma imagem grande de São Cleófas, que está hoje na editora, porque não encontrei aqui no Brasil uma imagem para comprar, mas exatamente uma fotografia que eu tirei lá, na casa onde Jesus esteve com os 2 discípulos. Essa fotografia eu levei para o meu filho, que tem uma fábrica de imagens, o Lucas, e ele mandou então fazer uma imagem grande que hoje está lá na nossa editora. Está aí um pouco dessa história bem resumida assim, da editora Cleófas. E aqui eu preciso também dizer uma coisa. Quem conduziu essa editora desde o começo foi minha esposa. Ela foi que realmente possibilitou que essa editora acontecesse. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava na Canção Nova, eu era diretor da faculdade aqui, que hoje é um campus da USP aqui em Lorena, onde eu fui diretor por 3 vezes. Eu não tinha condições nenhuma, eu tinha condições apenas de escrever os livros nas horas vagas, nas férias, nas noites, e entregava tudo para ela, porque ela cuidava de tudo. Até 4 anos atrás, quando ela faleceu, ela cuidava de tudo na editora, praticamente. Com o falecimento dela, hoje tem 2 filhos que me ajudam, o Lucas e o Davi, e a moçada toda que trabalha conosco, que veste a camisa, tem vontade de trabalhar, tem vontade de evangelizar. Nesses nossos 20 anos da editora Cleófas, claro, é uma história de muitos livros. Hoje são quase aí 100 livros. O primeiro deles, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi esse aqui, Sereis uma Só Carne. Por quê? Porque eu trabalhava com cursos de noivos aqui em Lorena, durante 15 anos eu coordenei curso de noivos, e eu queria fazer uma espécie assim de um manual para os noivos. Então esse livro ele tem 10 capítulos, que eram exatamente as 10 palestras que nós dávamos nos cursos de noivos. E esse livro, ele foi um deles que eu doei para a editora Rabone. E depois a editora Rabone, quando nós começamos a editora, o Regis, meu amigo, devolveu para a editora, gentilmente, inclusive sem eu ter pedido, por muita boa vontade dele. Depois escrevi um segundo livro, Entrai pela Porta Estreita. Esse livro é interessante, Eu escrevia num jornal aqui da cidade de Lorena, minha cidade, um jornal chamado Guaipacaré. Eu escrevia toda semana uma matéria, e sempre uma matéria religiosa. Um dia um colega meu da faculdade
né, que aliás não é uma pessoa católica, mas uma pessoa muito boa, mas não era católico. Ele disse: Felipe, eu leio seus artigos toda semana, por que você não publica um livro com esses artigos? Então eu publiquei, nasceu esse livro então, Entrai pela Porta Estreita. E eu continuei escrevendo artigos, né? Foram vários anos. Depois nasceu então um segundo livro, com a mesma temática, Em Busca da Perfeição. Ou seja, são reflexões, meditações, né, sobre a vida cristã, sobre a santidade, sobre as virtudes, sobre, enfim, tudo que se relacionava com a fé católica que eu achava que fosse interessante para o povo. Eu escrevendo essas matérias, surgiram esses dois livros, né? Bem, depois quando a editora começou, de fato, o primeiro livro que nós lançamos, assim, com a editora já formalizada, foi este, Sede Santos, né? Eu ia colocar o nome, inclusive, desse livro de A Igreja, um Caminho de Santidade, mas depois acabei optando por essa passagem que é bíblica, né? Sede Santos, porque eu sou santo, está lá no livro Levítico também, São Pedro coloca isso, porque eu queria colocar um livro assim de início da editora, mostrando como que um pano de fundo do que seria o trabalho da editora, né? Um trabalho de evangelização, de tentar mostrar às pessoas a importância da santidade, etc, né? Bom, depois, nessa mesma linha, né, eu gosto muito dos santos doutores da igreja, né? A igreja, existem 36 santos, que algum dos papas deu o título de santo doutor, são 4 mulheres, né, e 32 homens. E doutores por quê? Porque eles conhecem profundamente a doutrina católica e souberam explicar muito bem. É um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, um Santo Afonso de Ligório, uma Santa Teresa d'Ávila. Então eu fiz uma coletânea de 2.000 pensamentos desses santos doutores. Foi um trabalho muito longo, gastei bastante tempo, tive que ler muita coisa, né? E saiu esse livro na Escola dos Santos Doutores, uma verdadeira escola. É um livro que é para ler assim, uma página por dia, porque é de uma densidade espiritual, uma densidade de doutrina tão grande que a gente não é para ler assim muito depressa, não. É um livro de reflexão, para ler uma página por dia, uma boa meditação, uma boa reflexão, né? Bem, depois trabalhei muito também com este livro aqui, que você está vendo aqui, Orações de Todos os Tempos, né? Esse livro, você vê, um livro grande, né? Livro grosso. Eu também sempre gostei muito de oração, né? E sempre gostei também das orações da igreja, né? Por quê? Orações compostas pelos papas, pelos santos doutores, pelos mártires, pelos confessores, Então eu fui fazer uma pesquisa na vida da igreja, nos 20 séculos, as orações mais importantes que a igreja guardou, as ladainhas, as orações dos santos, e deu então esse livro. São vários capítulos, né? Orações sobre Jesus, orações sobre o Espírito Santo, orações sobre a Virgem Maria, orações para a adoração do Santíssimo, enfim, são vários capítulos, né? Na verdade, eu tive até que resumir um pouco, tirar até um pouco, porque senão ia ficar um livro grande demais, né? Tão grande a riqueza que existe no coração da igreja. Bom, depois um assunto que sempre me preocupou muito foi a igreja católica, né? Porque eu sinto que muita gente não entende bem. Então eu escrevi esse livro, A Minha Igreja, porque é uma frase que Jesus disse para Pedro: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Esse pronome possessivo que Jesus usou, mostra que a igreja é dele, é a sua noiva, é a sua esposa, né? É o seu corpo místico, como diz a igreja. Então, esse livro eu quis fazer um trabalho assim exaustivo, mostrando o que é a igreja, quem é a igreja, qual é a identidade da igreja, qual é a missão da igreja. Igreja una, santa, católica, apostólica, com a missão de evangelizar, com a vocação à santidade, uma igreja que tem Maria como mãe, uma igreja que tem, não é, os santos que a santificam, etc. Bom, depois eu entrei para um caminho bem largo sobre família, porque eu sempre trabalhei com cursos de noivos, encontros de casais, etc. Então escrevi pelo menos 8 livros voltados para
a questão da família. E o primeiro deles foi este livro, né? Namoro. Engraçado como é que esse livro nasceu. Esse livro nasceu da seguinte maneira: um dia, um final de semana, eu fui pregar um retiro para jovens lá em Pernambuco, no Colégio Damas, em Recife, para a liderança jovem da Renovação Carismática Católica em todo o estado de Pernambuco. Havia mais ou menos uns 1000 jovens lá no auditório do Colégio Damas. E o assunto foi esse: namoro, sexo, casamento, etc., castidade. E quando acabou o encontro no domingo, um grupo de jovens subiu até o palco e veio conversar comigo e disse: professor, escreva um livro sobre namoro. Eu digo: mas por que vocês não têm? Ele disse: não, é que isso tudo que o senhor ensinou é muito interessante, muito importante. Bom, eu digo: tudo bem, estava tudo na minha cabeça, né? Vim para casa, me lembro que eu tinha uma semana de férias, 10 dias. Em 10 dias eu escrevi o livro, estava tudo na minha cabeça, né? Um livro pequeno, mas 130 páginas. Mas eu me lembro que eu falei para minha esposa o seguinte: olha, eu acho que esse livro aqui, não sei, pediram para escrever, mas eu não sei se esse livro aqui vai vender não, porque eu estou falando aqui de um namoro sério, de um namoro cristão, namoro sem vida sexual. E eu fiz até questão de colocar na primeira página do livro, eu coloquei uma frase do Paul Claudel. Paul Claudel é um teatrólogo francês, em que ele diz assim, né? O jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Eu falei: bom, eu quero que o jovem que pegue esse livro, ele saiba que ele está diante de um desafio. Não é esse namoro que ele vê aí na novela, tal, de conhece, já começa a ter vida sexual, etc. Não, é um namoro cristão. Esperar o casamento para viver vida sexual, etc. E olha qual não é a minha surpresa em dizer a vocês o seguinte: de todos os livros que eu já escrevi, este é o livro mais vendido. Já passou a 40ª edição, não sei quanto está aí. Coisa interessante. Isso mostra o quê? Que os jovens querem um desafio. Nós adultos, muitas vezes, é que ficamos aí meio receosos de colocar para o jovem falar de castidade. Não, nós temos que falar, é lei de Deus. Castidade é lei de Deus. Sexo é só depois do casamento, só depois que põe uma aliança no dedo. Então, este livro me surpreendeu. E aí que Deus vai me animando a escrever mais coisas. Esse livro me animou tanto que depois eu escrevi um outro, Problemas no Namoro. Porque um dia, lá na Canção Nova, no dia do namorado, mandaram lá, né, 700 e tantas perguntas sobre namoro, lá no portal da internet da Canção Nova. E aí o pessoal do portal mandou para eu responder as perguntas. Eu digo: o quê? 700 e tantas perguntas? E falei à minha esposa: olha, eu não tenho condição de responder, mas se você tiver a paciência de separar essas perguntas por assunto, eu sou capaz de escrever um livro por capítulos, enfocando cada assunto. E nasceu um livro. Problemas no namoro. Assim nasceu um outro depois, Problemas no Casamento, e muitos outros livros que foram surgindo, né? Bom, um outro livro que também é parte desse trabalho muito grande sobre família é esse aqui, Família Santuário da Vida. Esse é um livro que eu considero assim um marco na editora. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi, porque aqui eu enfoco os problemas, né, da família, as ameaças que a família recebe, né? Esse livro já tem aí mais de 15 anos, ou quase 20. Foi um dos primeiros livros da editora, porque aí eu coloco tudo que os papas ensinaram em relação à família, em relação ao casamento, em relação à educação dos filhos, em relação à harmonia, à vida sexual e etc. Enfim, tudo que envolve a família, né? E nesse livro Família Santuário da Vida. E esse nome foi usado pelo Papa João Paulo II. Quando ele escreveu a Carta às Famílias, em 1994, ele disse: a família é o santuário da vida. Santuário quer dizer o quê? Lugar sagrado. Então Deus quis a vida humana, então Ele preparou um santuário, um lugar sagrado, um escudo de proteção da vida, a família. Por isso, se a família for destruída, a família é de Deus, a família no conceito de Deus, no coração de Deus. Se ela for destruída, a sociedade será destruída, pelo menos de acordo com o desígnio de Deus. Porque a família são os pilares que sustentam esse edifício chamado sociedade humana. Então esse livro, ele felizmente é um livro também que ele
já está aí em várias edições, eu não sei, esse que está aqui na minha mão já passou aí da 23ª edição, esse que está aqui na minha mão. Eu fico muito feliz porque muitos lugares que eu vou pregar retiro, as pessoas já conhecem e querem, né, usar o livro nos encontros de casais, encontros de jovens e etc. Bom, e assim nós temos muitos outros livros, né? Outro livro que me marcou também, um livro que tem uma procura muito grande aqui na editora, porque sou católico. Como é que nasceu esse livro? Veja que coisa interessante, como nasceu esse livro, né? Como é que Deus vai pondo a ideia na minha cabeça? Quando nós fizemos 30 anos de casados, nossos filhos disseram, olha, vamos passar uma semana na praia. E fomos para a praia, né? Todos nós, né? E um dia andando na areia lá com o meu filho mais velho, o Mateus, ele disse assim, pai, ele é engenheiro já, né? Ele já está hoje está com 40 e poucos anos, na época ele tinha 30 e poucos anos. Ele disse, olha pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, qual, Mateus? Porque sou católico. Eu digo, mas você não sabe? Você, né, já está aí engenheiro, já tinha do quê? Você já foi crismado? Disse, não pai, eu sei, graças a Deus, mas o que acontece, eu tenho muitos amigos que me perguntam, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não devo ser de outra religião? Né? Eu digo, Mateus, você está me dando uma luz, eu vou, voltando para casa, vai ser o próximo livro que eu vou escrever. E escrevi, porque sou católico. Olha, que surpresa agradável também esse livro me deu. Quantas pessoas têm lido esse livro, têm dado a mim o seu testemunho sobre esse livro. Bem, assim foram surgindo os livros. Hoje eu creio que já são aí mais de 80 livros que eu já escrevi, inclusive livros pequenos também. Hoje eu estou lançando uma coleção de livros, né? Muito interessante, uma coleção de livros pequenos, enfocando um assunto bem específico. Por exemplo, estão saindo agora uns livros sobre a história da igreja. Você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc? Você sabe o que foi o caso de Galileu Galilei? Você sabe o que foram as cruzadas? Você sabe o que é o Apocalipse? Enfim, uma questão só num livro pequeno. Ele é até grampeado para ficar bem simples e até fica com um custo mais baixo, né? Mas também agora a editora, depois de praticamente aí uns 16, 17 anos, a editora começou também a publicar livros de outros autores. Devagar, mas alguns autores, né, que não são apenas livros meus. Então, por exemplo, um deles é esse daqui, né? Todos os caminhos levam a Roma, do Dr. Scott Hahn. O Dr. Scott Hahn é um grande pregador americano que era um pastor, né, presbiteriano americano e que inclusive combatia muito a Igreja Católica, doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, mas se converteu lendo a Bíblia, assistindo à missa, e se converteu de maneira extraordinária. A sua esposa também, a Kimberly Hahn, se converteu também. E eu estive na casa dele nos Estados Unidos 2 vezes, na cidade de Steubenville, né? E consegui, inclusive, convidá-lo para vir aqui à Canção Nova. Ele pregou um retiro aqui, no ano retrasado, aqui na Canção Nova, muito bom. E agora estamos publicando alguns livros dele. Publiquei, por exemplo, essa maravilha que é O Banquete do Cordeiro, onde ele, que se converteu por causa da missa, ele escreveu esse livro com toda a profundidade teológica, bíblica que ele tem, né, falando do banquete do Cordeiro. E ele resume tudo com aquela frase que o Papa João Paulo II usou, né, que aliás não é só de João Paulo II, um outro santo, né, já tinha usado: a missa é o céu na terra. Por quê? Porque o Cristo se faz presente na consagração do pão, do vinho, Cristo presente, corpo, sangue, alma e divindade. Então, esses livros estão fazendo bem para muita gente, graças a Deus, né? Um outro que também nós publicamos, que fiquei muito feliz, Católicos Voltem para Casa, também de um outro americano, o Dr. Tom Peterson. O Peterson, ele trabalhava com um empresário na mídia americana, se converteu, e ele tem um site maravilhoso, um vídeo maravilhoso, né? Católicos Voltem para Casa, você pode até acessar aí no Google, ver. E ele tem um projeto hoje nos Estados Unidos e além dos Estados Unidos para trazer de volta para a igreja
católicos que deixaram a igreja. Esse livro, Católicos Voltem para Casa, é exatamente com esse objetivo. Ele esteve aqui no Brasil conosco, participou de um programa comigo na Canção Nova e publicamos aí o seu livro. Né? Depois tem aqui também outros livros muito bons, por exemplo, esse, O Combate Espiritual. Esse é uma série de livros que nós estamos resgatando, livros antigos. Mas livros antigos muito bons, de espiritualidade. Esse livro, por exemplo, O Combate Espiritual, desse monge Lorenzo Scupoli, ele foi mestre, formador de um santo doutor da Igreja São Francisco de Sales. Agora você pensa bem, São Francisco de Sales é doutor da Igreja do século 16, 17, e esse homem foi formador dele, diretor espiritual dele. Na Idade Média, os dois livros mais famosos que existiam eram Imitação de Cristo e O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli. Por isso, eu resgatei esse livro, junto com a editora, uma editora de São Paulo, muito amiga nossa, Cultor de Livros, fizemos uma parceria e nós publicamos esse e outros livros que nós estamos publicando, livros assim, muito bons, de doutrina, né, de espiritualidade, mas que ficaram esquecidos. Infelizmente, depois do Concílio Vaticano II, houve uma interpretação muito errada e meio que sucatearam, fizeram uma destruição de bibliotecas muito boas. Então, hoje é um trabalho também de recuperar. Um livro maravilhoso, maravilhoso. Esse livro eu já dei de presente para muitas pessoas, O Breviário da Confiança. Esse padre que escreveu esse livro, Monsenhor Ascânio Brandão, um homem que morreu com a fama de santidade. É um livro para fortalecer a fé da pessoa que está com a fé meio abalada, principalmente durante um problema sério, não sei, às vezes uma perda grande, uma morte, uma doença séria. Então, o Breviário da Confiança é uma página por dia para a pessoa ler, mas de uma coisa inspirada. É um livro antigo, o autor já morreu, resgatamos também esse livro. Né? E assim, eu procuro com a editora atender uma demanda. Quando eu sinto uma necessidade, eu tenho lá meus funcionários, também o pessoal da Canção Nova que me posiciona. Olha, professor, tem muita pergunta sobre esse assunto. Digo, opa, será que não está na hora de escrever um livro sobre esse assunto, trazendo o que a igreja ensina? Né? E aqui eu posso dizer a você uma coisa com segurança. E eu digo, né, com simplicidade, eu não escrevo nada meu. As pessoas falam, como é que você escreve tanto? É porque eu escrevo o que já está no coração da igreja. Eu não invento nada de novo. Eu vou no catecismo da igreja, nas encíclicas dos papas, nos livros dos santos, e eu trago isso para uma didática, uma pedagogia que seja, que o povo entenda. Não tem segredo, não tem mistério. Não é? E por isso eu recomendo os meus livros, sem medo de errar, porque não é nada meu. E outro cuidado que eu tomo muito grande, cada livro que eu lanço, eu peço ao bispo diocesano para dar o seu imprimatur. O que é o imprimatur? O Código de Direito Canônico da Igreja diz assim, na igreja, quem lança um livro de doutrina deve estar autorizado pela autoridade eclesiástica. Isso está lá no Código de Direito Canônico. Então eu peço ao bispo, olha, já tem 3 bispos aqui em Lorena que já deram imprimatur do meu livro, Dom João Hipólito de Moraes, Dom Eduardo Beni, Dom Benedito Beni e agora Dom João, né, Inácio, que inclusive delegou a Dom Beni que continue colocando os imprimatos nos livros. Isso é uma segurança para mim e também uma segurança para quem lê os meus livros e uma segurança também para a nossa editora. Está aí um panorama assim, bem rápido dos nossos livros. Eu deixo aqui até um convite para você vir conhecer a editora ou entrar no nosso site, nas nossas mídias, tudo. Você vai poder conhecer tudo isso. Um outro aspecto muito interessante da editora Cleofas, que também ninguém esperava que acontecesse, quando ela começou apenas com livros impressos, escritos, mas daqui a pouco surgiu a internet. A internet surgiu mais ou menos no começo também da editora, já ia uns 15, 20 anos, né? E de repente foram surgindo essas mídias sociais, né?
foi surgindo os sites, foram surgindo depois, né? Mais tarde, o Facebook, mais tarde também Twitter, né? Hoje Instagram e outras coisas todas, né? Então a editora foi também entrando nisso. Por quê? Porque é um meio de evangelização, né? Então, além da evangelização escrita, que a editora continua fazendo, e nós já percebemos que o livro nunca vai deixar de existir, porque tem gente que gosta de ler no papel, para anotar, para escrever, guardar, né? E o livro é um instrumento muito bom, porque você não precisa de aparelho para ler, como você precisa, por exemplo, né, na mídia social. Então você leva o livro para o ônibus, você leva para o quarto, você leva, né, para a cama, e você é muito prático. Mas, veja bem, hoje um instrumento maravilhoso é o site. Né? Qualquer pessoa hoje que tem um telefone celular, tem um computador pessoal, acessa o site, ali você tem milhares de matérias que nós colocamos, né? Eu acho que já há uns 15 anos que o nosso site está no ar, né? Colocando aí matérias de todos os tipos, notícias da igreja, reflexões, teologia, né? Também surgiu o Facebook, um instrumento maravilhoso também, que nós colocamos aí, claro, de uma maneira um pouco diferente, mensagens mais curtas, mas sempre com a palavra de Deus, com a meditação e ilustrada, né? Com fotos, com pequenos vídeos, né? E tudo isso é muito atraente, né? Eu vejo no Facebook, às vezes, vídeo que os nossos funcionários lá montam com o conteúdo que nós vamos passando, vídeos que chegam aí até alcançar aí 2, 3 milhões de pessoas alcançadas, né? Houve um vídeo que chegou até em 8 milhões de pessoas alcançadas. Que coisa maravilhosa, que meio de evangelização. Quer dizer, nunca nós pensávamos nisso. E isso tudo nos anima tanto que eu comecei agora, inclusive, uma escola da fé online. Porque eu tenho a escola da fé na Canção Nova, toda quinta-feira, à noite, há 17 anos. Mas muita gente não tem condição de acompanhar aquilo ali só. Então, começamos uma escola da fé online. O que é essa escola da fé online? É um curso de teologia à distância. Ele já tem aí quase um ano, vai completar em novembro, completa um ano. Qual é a matéria que nós colocamos? É a teologia. Começamos lá com Deus. Quem é Deus? A criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos anjos, o pecado, Jesus Cristo, a salvação. Então vem toda a cristologia, né? Estamos agora na cristologia. Vamos entrar na mariologia, Maria. Depois toda a parte sacramental, a parte litúrgica, enfim, vamos embora para a escatologia, os últimos acontecimentos, toda a doutrina que está no credo, enfim. Escola da Fé Online é uma coisa que eu faço na televisão, estamos fazendo via internet. Só que tem uma coisa muito interessante, é todo dia. Mais ou menos aí, eu estimo meia hora por dia, em que a pessoa assiste um vídeo, como esse que eu estou gravando aqui, assiste um vídeo, de mais ou menos 10 a 15 minutos sobre uma matéria, uma matéria escrita para ele ler no computador e uma matéria para ele ouvir, um áudio. E ele pode mandar pergunta para nós. Então, toda sexta-feira eu respondo as perguntas que chegam, porque as perguntas são importantíssimas. Escola, você tem que dar direito ao aluno de perguntar, tirar dúvida. Senão ele fica carregando dúvida com ele, então faço questão absoluta. Todas as perguntas que vêm, eu respondo, né? E respondo para todos os alunos da Escola da Fé Online ouvirem, assistirem a resposta. Eu estou implementando também a formação. E eu peço até você que divulgue isso. No nosso site Cleova, tem uma janelinha lá, escrito assim, Escola da Fé Online. Você clica ali e você pode se inscrever, né? E a pessoa paga uma pequena taxa. Por quê? R$20 por mês. Por quê? Porque eu tenho 5 pessoas envolvidas nesse trabalho. Eu gosto de dizer isso para você entender o trabalho que isso dá. Tem que preparar o vídeo, tem que gravar o vídeo, tem que preparar toda a edição do vídeo. Depois a matéria gravada em MP3 para ouvir, a matéria escrita para você ler. É uma trabalheira.
envolve 5 pessoas, e 5 pessoas que são 4 funcionários e mais eu. Então é uma demanda de serviço muito grande. Mas estamos satisfeitos. Já estamos aí com cerca de 500 alunos na nossa Escola da Fé online, né? Não tem nem um ano ainda de funcionamento e, graças a Deus, tem dado uma formação boa para muitas pessoas. Então, a Cleofas, de uma iniciativa só de livro, hoje ela tem praticamente um segundo andar, que é toda a parte virtual, que hoje atinge muito mais gente. E sabe Deus para onde mais nós vamos, né? Eu nem pensava em editora, nem pensava em mídia, isso tudo hoje está acontecendo. Louvado seja Deus. E a você que nos acompanha, eu peço que reze por nós, que o objetivo dessa editora é evangelizar. E quantos e-mails eu recebo, quantos e-mails meus funcionários recebem da Cleofas, né, agradecendo, né, pedindo que continue, etc, etc. Louvado e bendito seja Deus.